Bom dia, torcedores palmeirenses. Bom dia, Verdão. Bom dia, porcaiada. Tudo bem com vocês? Galera, vou trazer para vocês todo sábado vídeo semanal para vocês, já a atualização do Verdão para você que não teve tempo de assistir, galera. Para você que teve semana corrida, trabalhou de dia, trabalhou de noite, mas não gosta de ficar sem aí as notícias do nosso Verdão. Galera, primeira notícia que nós tivemos, primeiro, primeiro contato com o Verdão essa semana, foi o jogo do Mirassol contra o Palmeiras, galera. Foi 1-1 Palmeiras e Mirassol. Palmeiras abriu o placar. Logo em seguida, segundo tempo, o Mirassol acabou aí empatando. Mas vamos lá, uma observação. O Mirassol no primeiro tempo teve um chute a gol. No segundo tempo, no primeiro chute a gol, eles fizeram o gol no Everton. Com 50% de aproveitamento. Mas e aí, o que vocês acham? Acha que o Everton já passou da hora? Na minha opinião, o Everton não cabe mais pro Palmeiras. Na minha opinião, não dá mais. Já foi o que tinha que ser. Hoje em dia, o Palmeiras hoje, na minha opinião, precisa de um novo goleiro. Tá, galera? É... Vitor Roque não desempenhou muita coisa. O Tigrinho tá ascendente. Eu não tá... Corre muito, faz um pivô, marca muito, mas não tem finalização, galera. O Vitor Roque aí tá sem finalização, não está conseguindo ajudar o Verdão. O ataque do Palmeiras não foi muito ofensivo. Segundo tempo entrou Flaco, saiu o Facundo Torres, saiu o Vitor Roque, lesionou a panturrilha. E acabou que teve as mudanças do Abel e nada se resolveu. O time com ataque, né, mais caro aí, não conseguiu ter nada de desempenho no jogo contra o Mirassol. Levando em consideração que o Mirassol não é um time fraco, veio derrubando alguns times aí, empatando aí times fortes, mas for ver o tempo investido, a grana investida e o elenco, não foi uma derrota para o nosso Verdão. O Verdão hoje não está acertado conforme é para ser, né, galera? É... Pós-jogo teve uma coletiva do Abel Ferreira, onde ficou nervoso com o repórter do Jogo Aberto, ele perdeu a linha por causa de uma pergunta que o repórter fez, falando se o empenho do Palmeiras teria sido o pior desempenho nesse de temporada aí de 2025, nesse meio ano. Dentre os 5 anos, 6 anos que ele está no Palmeiras, se esse é o pior momento do Palmeiras. Ele ficou nervoso, né? Respondeu o repórter meio atravessado, apesar do repórter não ter aliviado para ele. Mas no final das contas, ele contornou ali, meio que respondeu. Se vocês quiserem assistir, a galera tá aqui no canal do YouTube. É só vocês entrar lá, acessar, vai ter todo o conteúdo lá da semana. Ele defendeu o Vitor Roque. Um repórter falou que parece que o Vitor Roque joga com 50 quilos nas costas. Foi ele que falou, não me recordo. Foi citado isso. E ele falou que o Vitor Roque está passando por maus momentos. Falou que o Barcelona, ele foi escolhido pelo Barcelona, ou nós achamos que o Barcelona tem olheiros cegos, né? E aí meio que, tipo assim, eu escolhi, deixou no ar. Eu escolhi, ele foi escolhido pelo Barcelona, então ele tem um potencial, só tá passando por uma má fase, né? E etc. aí falando, voltando, né, voltando a defender e falando que não vai desistir de um jogador, ele vai insistir que todos os jogadores são de fases e não tem muito o que. Falando um pouco, galera, do Ramon Sosa, né, que estreou aí no jogo contra o Mirassol. Ele entrou com gás, entrou com vontade, teve oportunidade, não conseguiu a finalização correta, conseguiu perfeição na finalização. Porém, queremos saber se
a atuação dele no segundo tempo do Mirassol, contra o Mirassol, vai ser aquele futebol que ele vai jogar, que é um futebol ali tocando, recebendo, né? Apesar dele ter no segundo tempo entrado com gás, correu bem, se posicionou bem, trabalhou bem a bola. Ele já tem um tempo tá sem jogar, né? Que ele estava sem time. Mas assim, tava preparador físico, né? Trabalhando, treinando sempre. Mas entrou bem no jogo do Palmeiras contra o Mirassol. Não entrou mal. Não fez gol, mas entrou bem, né? É, tá. Outra polêmica que saiu aí do Verdão. Foi citado. O Verdão hoje tem o ataque mais caro do campeonato. Um ataque de meio bi, certo? O que acontece, galera? Um ataque de meio bilhão. Só um ataque de meio bilhão. Para o restante, aonde não consegue fazer gol, não tem desempenho. Agora, onde fica o erro? Na contratação? Fica o erro na administração do time, no caso do Abel, ou na gestão do Palmeiras? Onde está esse erro? Mas tem um erro. Nós temos que concordar, galera, que existe um erro, né, no time do Palmeiras. Um erro aí, porque não é possível. Tanto de investimento, tem jogadores de qualidade, nunca acerta. Por exemplo, o Vitor Roque. Um cara que não faz gol. É um cara que incomoda demais as áreas. Corre muito. Ele faz um bom pivô. Ele serve bem. Então, um, um jogador ruim. Ele só tá passando por uma fase ruim, também concordo com isso. Mas e aí, será que é o caso deixar ele titular? É o caso por ele ali quando a zaga já está cansada? Já que ele corre muito, ele defende muito, ele faz um bom pivô. E aí, o que vocês acham? Deixa nos comentários. Conversa com nós aí. Futuramente vou vou fazer live toda manhã e abrir uma caixa de perguntas sobre o resumo semanal. Perdão, vocês. É, sobre o ataque de meio bi, o Abel Ferreira ficou também nervoso quando perguntado sobre o ataque de meio bilhão. E ele respondeu a segunda. Teve a segunda resposta. Gastamos meio milhão porque ganhamos meio milhão. Venda de jogadores, em lucros de vendas em jogadores e em campeonatos ganhos, né? E ele é extremamente nervoso com a pergunta, ele não gosta de ser afrontado, tem ali um tato, ele não tem um emocional ali para ser contrariado. No jogo do Mirassol também, galera, tô lembrando aqui, o Flaco Lopes vai ficar fora desse jogo. Ele é o substituto imediato do Vitor Roque e lesionou. Teve uma lesão ali na panturrilha, nós não sabemos se é sério, também não saiu nada. Quando perguntado sobre a equipe médica para o Abel, ele é extremamente grosso, fala que ele não tem que saber, ele não tem que dar satisfação para ninguém, não tem que dar satisfação para as pessoas, que ele tem que dar satisfação é para 3 mulheres, filha, esposa e Leila Pereira, entendeu? Foi super grossa com uma repórter, super grosso com a repórter, e não quis falar nada sobre parte médica. Ele falou que ele não é médico, ele é treinador e etc, do jeitão dele. E aí o nosso atacante aí, o Flaco Lopes, tomou um cartão amarelo de besteira, porque ele cobrar lateral, o lateral era do Mirassol e ele ficou nervoso e socou o pé na bola pra longe. Aí o juiz achou que foi uma falta de respeito e já dá-lhe o amarelo. Partida do Mirassol contra o Palmeiras. Felipe Anderson jogou demais.
Jogou muito, correu muito, tentou. Richard Rios na ponta da área para fazer gol. Para vocês verem como que está o ataque do Palmeiras. O Richard Rios atacou muito, chutou muito, armou jogada, tava ali dentro da área toda hora, dentro da pequena área toda hora. Tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre o Bruno Fux na Copa Mundial de time. Em um dos meus vídeos eu falo que o Bruno Fux não tinha recursos a não ser voltar a bola pro Everton. E o que esse menino voltou jogando bola não está escrito. Jogou muito, criou jogada, defendeu bem. Vou te falar a nível de Gustavo Gomes, o que o Bruno Fux jogou. Tá? Então é isso. Essas as notícias do canal do Perdão. Espero que vocês tenham gostado, galera. Toda semana, aos sábados, eu vou trazer para vocês notícias do nosso Verdão. Beleza? E vai estar sempre aí a primeira mão para deixar vocês atualizados. Então é isso, esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Conto com a visualização de vocês. Curte, compartilhe, se inscreva no canal. Beleza? Então é isso, valeu e até mais.